A paz do Senhor, irmãs da Alfadme. Sou Simon Saldanha, sou esposo da Josi, que está sempre com as irmãs aí. E hoje fui agraciado com o convite de estar compartilhando a palavra de Deus com as irmãs. E o texto que me foi dado é o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O tema proposto aqui é o tema da murmuração. Murmuração que muitas vezes é apenas um reflexo de algo que está lá dentro, chamado ingratidão. Pessoas murmuradoras porque lá no fundo são ingratas com os outros, são ingratas com as circunstâncias que estão vivendo, em última análise, ingratas com Deus, com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus já fez. Então, há uma grande ligação entre murmuração e ingratidão no coração. Mas, nesse texto em específico, não é essa aplicação mais geral que Paulo está trazendo. Por quê? Paulo não traz a murmuração em relação às circunstâncias nem a Deus. Paulo está trazendo a murmuração como um aspecto degenerativo dos relacionamentos interpessoais na igreja. Todo o contexto desse início de capítulo 2 está relacionado à comunhão dos irmãos. Paulo está falando da murmuração no âmbito dos relacionamentos. Nós vemos isso no próprio versículo, que Paulo liga murmuração a contendas. Olha só, problemas relacionais. No começo do capítulo, Paulo fala sobre o desejo dele que os irmãos considerassem os outros maiores que si mesmos, preferissem os outros em honra, que tivessem todos o mesmo coração, que não tivessem um coração contencioso, faccioso, de divisão, porque esse era um problema que estava acontecendo lá, até mesmo com irmãs. Nós vemos mais para o final do livro, se não me engano, no capítulo 4, Evódia e Sintique, irmãs que eram proeminentes naquela igreja, e Paulo tratando desse problema de divisão lá na igreja, com irmãs acontecendo isso. Olha só, a murmuração aqui é um problema relacional. Veja só, como um problema relacional, tem uma coisa que às vezes nos foge, mas murmuração é uma espécie de irmã siamesa da contenda. A gente muitas vezes reclama, às vezes muita gente tem um sentimento faccioso, que surge de um coração, de um interior insatisfeito, com falta de sabedoria e com falta de amor aos outros. E nós achamos que isso é só expressão pessoal, é expressão da nossa própria opinião, quando na realidade é murmuração e murmuração pecaminosa. Por quê? Na igreja, em um mesmo corpo que foi comprado pelo mesmo sangue, do mesmo Cristo, e que compartilha de um mesmo Espírito, murmuração e contenda estão ligados. Murmuração e contenda são como uma espécie de irmãs siamesas. Parecem coisas diferentes, mas ambas compartilham de uma mesma raiz, de um mesmo coração, cheio de insatisfação, cheio de autocentralidade. Eu murmuro porque as coisas não foram do meu jeito. Eu murmuro porque o irmão não é do jeito que eu queria que ele fosse. Eu murmuro porque o que está acontecendo não está me agradando. Veja como a murmuração relacional, ela sempre é um problema baseado no eu, no ego, no egocentrismo. E sempre, ou na maioria das vezes, vai desembocar em algum tipo de contenda. E, talvez, divisão e facção no corpo de Cristo. É por isso que Paulo trata junto murmuração e contenda em um capítulo sobre a unidade do corpo. Ora, se o problema é um problema externo, que reflete uma raiz interior e interna que está no coração, como que a gente trata isso, gente? Tem pelo menos três meios, que as pessoas costumam usar para tratar desse problema. O primeiro eu chamei aqui de imperativos morais comportamentais. Vamos explicar. Imperativo porque é uma ordem. Faça isso, ou não faça. Moral porque é uma ordem moral. É algo relacionado
a maneira da pessoa se comportar. E comportamental é porque é externo, é apenas um comportamento que revela uma moralidade. Em outras palavras, tratar do murmurador por imperativos morais comportamentais é querer mudar apenas a casca. É dar uma ordem, um imperativo, e querer com que ele mude simplesmente pelo comportamento. É aquilo que a gente diz que é a filosofia militar, né? Faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando. É a patente que está gritando. É na coerção. Ou a filosofia lá da mãe raiz, com o filho teimoso. Faça isso. Não faça aquilo. Por quê? Porque sim. Porque eu quero. Por que eu não posso fazer? Porque não. É uma ordem que talvez a pessoa se submetendo a ela mude o comportamento. A pessoa vai deixar de murmurar, mas simplesmente por pura obediência, por se submeter a uma lei que muda comportamento, mas não é eficaz para mudar coração. Nós já vimos que a raiz está no coração. Há uma segunda forma de tratar com isso, que eu chamei aqui de imperativo moral centrado no ego. Olha, é um imperativo moral também, é uma ordem, só que tem um centro, não é uma ordem pura e simples. É uma ordem que tem um centro. E o centro está em quem? Está em mim mesmo. Ele é centrado no ego. É aí que vem a autoajuda, algumas correntes da psicologia, como a psicologia humanista, centrada no cliente, nos sentimentos do paciente, no bem-estar. E vai te dizer, você não pode ser assim, você não pode murmurar, você não pode ser contencioso. Por quê? Porque as pessoas não vão gostar de você. Os relacionamentos que você vai viver não vão ser tão prósperos. As pessoas vão te ver com maus olhos. Então, não murmure porque vai te fazer bem. Não murmure porque você vai ser melhor visto, você vai ser uma pessoa legal. As pessoas vão estar com você e vão te achar muito legal. Você vai ser bem visto no grupo. Veja que agora há uma preocupação com a motivação da murmuração. Mas, ainda assim, é uma preocupação egocêntrica. Eu faço porque eu tenho um benefício. Tem um sistema de recompensa sendo apresentado para mim que me move para fazer, que me move para não murmurar. No fim, eu só quero me dar bem. Mas olha só, diferente daquele sistema moralista ali, do imperativo que só dá uma ordem sem dizer o porquê, e do sistema humanista da autoajuda que te dá uma ordem para o teu bem-estar, para o teu benefício pessoal e relacional, o sistema bíblico revelado ao apóstolo Paulo por Deus é muito melhor. Paulo não trata simplesmente do imperativo moral para mudar teu comportamento. Paulo está falando para crente que ele espera que haja assim, porque já teve o interior transformado. Olha o que diz o versículo anterior. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. E ele segue. O que Paulo está revelando aqui? Que os imperativos dele não são imperativos puros, como uma ordem de quartel. Não são imperativos centrados no ser humano, como a psicologia humanista. São imperativos que fluem da salvação. Imperativos que fluem da graça recebida através de Jesus Cristo. Operai a vossa salvação. Você não foi salvo, crente de Filipos. Você não foi salvo, Simon, irmãs da Alfadme. Então agora opera essa salvação. Não murmure. Você foi salvo por Jesus Cristo, agora você ganhou um novo coração. É de Deus tanto querer quanto efetuar. Deus mudou o teu querer se você for salvo. Então você não vai querer murmurar, não é? Deus está mudando o teu efetuar, segundo a sua boa vontade, se você for salvo. Então você não vai agir com murmuração e contenda, não é? Veja só, o imperativo de Paulo parte de um novo coração que foi renovado pela salvação de Cristo. E isso é o Evangelho.
O Evangelho não diz simplesmente faça, como uma ordem e uma lei. O Evangelho diz faça, porque agora você tem um novo coração. Você pode fazer. E se você é um cristão, é isso que Deus espera de você, que você faça, que você haja como quem foi transformado. Para encerrar, concluindo com um bom português, não murmure. Por quê? Murmuração é coisa de ímpio. Se você for salvo em Jesus Cristo, de você se espera outra coisa. Haja como um verdadeiro discípulo que tem um novo coração, sem murmuração e nem contendas, para a glória de Deus. Que Deus abençoe.